psicólogo também precisa de terapia, todo mundo sabe. Mas ter acesso a um outro grupo onde os psicólogos podem se vulnerabilizar, conversar, treinar estratégias de intervenção, talvez seja uma novidade para você. Hoje a gente vai falar sobre uma das abordagens mais completas na psicologia, a DBT, Terapia Comportamental Dialética. Mais do que um conjunto de técnicas, ela é um modelo que também cuida do profissional. Como sustentar casos emocionalmente intensos sem perder o próprio equilíbrio? Fica até o final, porque além de uma conversa profunda, esse episódio termina com uma prática de mindfulness guiada que você pode experimentar na pele o que é se reconectar consigo mesmo. E antes de começar, já curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio do Psicodoc Talks, o podcast onde você descobre em primeira mão o que está moldando o futuro da psicologia. E para a conversa de hoje, nós temos a Isadora Ferreira, que é psicóloga clínica especialista em TCC, possui formação em ACT e treinamento intensivo em DBT, abordagem com a qual atua há 7 anos como psicoterapeuta individual e treinadora de habilidades. Possui vasta experiência no transtorno de personalidade borderline, transtornos do humor e transtorno do estresse pós-traumático. É também supervisora clínica e professora em cursos de pós-graduação em DBT. E aí, dona Isa, tudo bem? Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada, Vicky. Obrigada, Alan. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra para nós. Pra gente começar o nosso papo de hoje, eu queria saber um pouco mais sobre a DBT, pra gente dar essa introduzida pra quem tá assistindo a gente, porque nós temos tanto estudantes de psicologia quanto psicólogos. Por favor. Ok. Para mim é um prazer falar da DBT. Eu acho que a DBT, ela é uma abordagem linda porque ela é muito humana. É uma abordagem que ela foi desenvolvida ali como um braço da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, mas com esse foco em pacientes com intensa desregulação emocional. A TCC, né, o que a Marsha Linehan, criadora da DBT, viu então, né? Que a TCC focava muito em reestruturação cognitiva, né, com esse foco nos pensamentos. E para alguns pacientes, focar muito nos pensamentos acabava sendo invalidante. Então, ela acabou desenvolvendo esse tipo de terapia para que o enfoque seja na regulação emocional, no entendimento das emoções. Então, começou a ser uma terapia muito focada em indivíduos com um intenso sofrimento emocional que tem comportamento suicida, né, comportamento autolesivo, comportamento de risco, abuso de substâncias, que precisavam de estratégias mais rigorosas para conseguirem regular o seu comportamento. Muito bem. Se a gente fosse estabelecer uma diferença da DBT para TCC, seria essa mesmo ou existem outras diferenças? Essa que você citou da reestruturação cognitiva. Olha, existe... Como as duas bebem, né, da análise do comportamento, a DBT ela acaba puxando um pouco mais para análise do comportamento. A gente trabalha muito mais ali, não só com reestruturação de pensamento, mas a gente também trabalha com mindfulness, a gente trabalha com a filosofia dialética. E eu acho que o grande diferencial também da DBT é que ela ensina habilidades. E isso é um pouco parecido também com a TCC, né? A TCC também tem essa premissa de transformar o paciente no seu próprio terapeuta. Mas eu vejo que a DBT, ela vem com esse diferencial de ter um espaço fora da terapia, né? E a gente vai começar a falar daqui a pouco sobre esses modos da DBT, mas ela oferece esse espaço fora da terapia individual para a aquisição de habilidades de regulação emocional para o paciente. E quanto, né? Eu acho que 50% da população carcerária talvez eu esteja sendo inocente. Mas não existiria se as pessoas tivessem mais habilidades de regulação emocional. O que você acha, Isa? Olha, eu honestamente sou suspeita para falar, porque eu trabalho com regulação emocional, assim, é minha temática favorita, né? À toa que eu trabalho com DBT. Mas eu acho que regulação emocional deveria ser ensinado nas escolas. Exato. Eu acho que a gente teria, assim, no mundo, pessoas mais conscientes, com mais autoconhecimento, sabendo se relacionar melhor com as outras pessoas, né? Com mais consciência sobre seus comportamentos também. Então, eu acho que a gente teria, sim, um mundo melhor se todo mundo tivesse acesso, né, à habilidade. Exato. E aí eu fico pensando, né?
Hoje, na sociedade, o profissional que mais tem competência para ensinar isso para as pessoas é o profissional da psicologia. Mas, às vezes, nem mesmo o profissional da psicologia tem um repertório tão grande de habilidade ali de regulação emocional. Como que esse profissional pode desenvolver essas habilidades? Adorei a tua pergunta, né? Porque é realmente difícil a gente oferecer uma coisa que a gente não tem. Então, eu acho assim, claro que por a gente ser psicólogo, a gente desde a faculdade acaba tendo acesso a algumas ferramentas, mas o que eu posso dizer é que, assim, vou contar da minha experiência, tá? Como que eu tive acesso a essas habilidades de regulação emocional. Por favor. Foi, de fato, começando a estudar a DBT. A DBT, ela é muito mais do que uma terapia. Eu acho que ela também acaba sendo profissional, um estilo de vida. Então, para você ter uma noção, antes de eu ser treinadora de habilidades, eu passei por um treinamento para treinar habilidades, onde as habilidades eram aplicadas a nós mesmos, profissionais. E eu sempre recomendo para quem trabalha com DBT, ou com outras abordagens também, porque a desregulação emocional está presente na vida de todo mundo, né? Inclusive na nossa também, né? Que tem a experiência de passar por um treinamento de habilidades em DBT como participante. Porque é diferente você sentir na pele, né? Como é a prática das habilidades. Então, no meu caso, eu fui muito aprendendo com a teoria, com a vivência. Eu acho que a DBT, ela é essa abordagem também muito experiencial, sabe? A gente não se vê numa postura de hierarquia com relação ao paciente. Nos vemos ali todos, né, como pessoas que sofrem. Então, a gente acaba se abrindo muito mais a olhar para as nossas emoções também, quando a gente vai aprendendo as habilidades de regulação emocional. Sim. E eu imagino que o norte do grupo seja o início, né, o gatilho ali para a existência do grupo, é esse paradigma de que para sofrer basta estar vivo, né? Não existe uma vida sem sofrimento. Exato. Né? Eu até digo para os meus pacientes, assim, eu tenho tanta empatia, eu sou uma pessoa altamente empática, né? E às vezes dói no coração ver os nossos pacientes queridos sofrendo. E eu digo assim, eu queria tanto ter uma pílula, uma poção mágica, que eu pudesse te dar, que te aliviasse do sofrimento, né? Mas infelizmente o que eu posso te oferecer são habilidades de tolerância ao mal-estar. Exato. E habilidades de regulação emocional. Exato, eu falo a mesma coisa. Eu vi até uma emoção no teu olho, Vicky. Sim, é isso mesmo. Acho que uma coisa que eu gosto sempre de pensar é o mesmo princípio da academia, né? Às vezes a gente quer se tornar um atleta ou ter um rendimento X em um determinado esporte, e isso passa pelo treinamento. Pela dor. Exatamente. Eu até acho que provavelmente agora algumas pessoas não vão gostar, mas eu sou palmeirense e eu tenho um técnico hoje no meu time que ele fala assim, eu não faço num jogo nada que a gente não treina. Então é como se realmente o treinamento, as habilidades são importantes, porque a vida, o dia a dia vai pedir que a gente exercite. E quando treinado bem, provavelmente a gente vai conseguir executar bem, né, no momento necessário. Exato. Muito bom. Eu até uso uma metáfora de que aprender habilidades DBT é como aprender a andar de bicicleta. A gente não nasce sabendo andar de bicicleta, né? Mas é algo que a gente treina. E os nossos comportamentos são treináveis. E como toda habilidade que a gente treina, a gente vai desequilibrar, a gente vai cair, a gente vai ter que refazer. Mas depois a gente adquire até um automatismo, sabe? O que eu percebo até trabalhando com os meus pacientes DBT é que chega um momento em que eles, não de uma forma muito consciente, param para pensar, vou usar a habilidade X. Eles já usam. E aí depois eles percebem que eles usaram porque isso foi incorporado no repertório deles. É muito interessante. Sim, a gente sente tanto orgulho, né? Muito orgulho. Isa, agora eu fiquei curiosa. Como é estar dentro de um grupo de treinamento de habilidades, um grupo de consultoria, e aí eu gostaria até que você definisse isso melhor, onde isso entra na DBT para nossa audiência, mas assim, como é por dentro, como é uma experiência como essa, assim? Tá. Eu adoro falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala de abordagem terapêutica, eu acho que é muito comum que as pessoas associem ali ao atendimento individual, ao horário da terapia. E um diferencial da DBT, você até me perguntou, né, da diferença ali com relação à TCC, é que a gente tem 4 modos de tratamento, né? 4 modalidades dentro do tratamento DBT. A terapia individual, ela é só uma modalidade.
Então, a gente também tem, em paralelo ali à terapia individual, o treinamento de habilidades para o paciente, né? Por que essa divisão? Porque a gente trabalha com pacientes com uma desregulação emocional muito intensa e muitas vezes o paciente vem para a sessão com muita crise. E a gente não consegue, às vezes, aprofundar algumas temáticas ou ter tempo para ensinar alguma habilidade para o paciente. Então, ele precisa desse momento extra-sessão, onde ele vá só aprender habilidades. É como se fosse um curso mesmo. Uma aula, né? Eu brinco assim, vocês vão aprender ali uma nova língua. Só que a língua é a regulação emocional, né? E aí, nisso... geralmente o treino de habilidades ele é feito em grupo. Eu também sou treinadora de habilidades, né? E sou terapeuta individual também. Não necessariamente meus pacientes da minha terapia individual fazem no meu grupo de treino de habilidades, né? A gente até recomenda que tenha essa diversificação, que faça com outros terapeutas também o grupo de habilidades. Então, a gente tem a terapia individual, a gente tem o treinamento de habilidades, a gente tem uma modalidade que a gente chama de coaching telefônico. É meio que uma tradução do inglês para o português, mas assim, para mim faz mais sentido pensar como se fossem consultorias extra-sessão, onde o paciente pode entrar em contato com a gente, fora do momento da terapia, para ele tirar alguma dúvida sobre alguma habilidade, para a gente ajudar ele a generalizar essa habilidade. Então, o paciente entra em contato, hoje isso é comum até que aconteça pelo WhatsApp, e a gente pode ajudar o paciente a analisar o contexto e ajudar ele a generalizar alguma habilidade que ele já tenha, e isso dá um empoderamento para ele. E a última modalidade, que eu acho que é essa que é a mais interessante da gente focar aqui também, porque a ideia é a gente falar, né, desse cuidado com o terapeuta, é o grupo de equipe de consultoria, que é um grupo de terapeutas que se reúne religiosamente, semanalmente, em um dia e um horário específico, para conversar não só sobre os casos, mas para conversar sobre si também. Lembrando que a gente trabalha com pacientes, assim, com uma desregulação emocional muito intensa. E isso gera, assim, uma sobrecarga no terapeuta, uma autocobrança, né? Às vezes uma cobrança dos familiares, uma sensação de impotência por parte do terapeuta. Então, a equipe de consultoria é esse grupo que é diferente da supervisão, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, que é um espaço de cuidado com o terapeuta. Ok. E essa é a DBT. Nada basiquinho DBT, gente. É complexa. Eu vou fazer só um comentário rapidinho. E realmente, quando eu comecei a atender, desde a minha formação, existem demandas mesmo que chegam na clínica que é muito importante a gente ir além da terapia individual. Assim, é perceptível a necessidade que o paciente tem desse grupo de habilidades, desse coaching telefônico, que realmente são demandas muito específicas que chegam pra gente. E faz muita diferença no progresso no tratamento do paciente. E essa explicação que você trouxe, Isa, me ajudou a entender que o grupo de treinamento de habilidades é diferente da consultoria. Sim. Mas eu queria que você me tirasse a dúvida, assim, do que rola no grupo de treinamento, e depois a gente pode ir pra consultoria. Ah, ok, ótimo. Adoro falar também sobre treinamento de habilidades, assim. Eu trabalho com treinamento de habilidades já há 6 anos, quase 7, talvez. E tem o meu coração, assim, porque é um espaço onde você dá ferramentas para pessoas que vieram de ambientes, de histórias de vida, de contextos onde elas não tiveram uma oportunidade de aprender instrumentos, ferramentas saudáveis, enfrentamentos saudáveis para lidar com as adversidades, com seus problemas e as suas emoções. Então, o que acontece dentro de um grupo de treinamento de habilidades? Ele é para pacientes, ok? Existe também uma modalidade para terapeutas, mas já é aquela coisa mais experiencial que eu mencionei, mas ele é para o paciente, certo? É como se fosse um curso, tá? É como se fosse uma aula. O paciente, ele vai fazer isso em grupo, geralmente num grupo ali até 6, 8 pessoas no máximo, onde eles vão receber fichas. Existe o manual do treinamento de habilidades em DBT, são fichas padronizadas, estudadas, né, com comprovação científica. Existem fichas que são obrigatórias do treino de habilidades, que a gente não pode fazer um treino sem aquelas fichas obrigatórias, algumas são opcionais, e existem formas de estruturar. Geralmente, a estrutura de um treino de habilidades é de 12 a 24 semanas. Eu costumo trabalhar com a estrutura de 24 semanas, que é a que eu acho mais completa. E nessas 24 semanas, a gente trabalha 4 módulos, tá? Então, a gente tem um módulo de Mindfulness,
a gente tem o módulo de tolerância, mal-estar e sobrevivência a crises, o módulo de regulação emocional e o módulo de efetividade interpessoal. E desses 4 módulos, o Mindfulness, ele sempre se repete entre cada um deles. Eu brinco que o Mindfulness, ele é o recheio do bolo. Uhum. É como se o treino de habilidades fosse um bolo de diversas camadas. E o Mindfulness sempre está ali intermediando o próximo módulo seguinte, porque o Mindfulness, ele é a base para tudo, né? Para consciência, para percepção, para tomada de decisão. Uhum. E, então, assim, cada módulo desse tem mais ou menos 6 sessões, né, e onde os pacientes aprendem habilidades diferentes dentro dessas temáticas. Perfeito, ok. Podemos ir para a consultoria agora? Podemos, sim. Me conta a importância da consultoria e o que é a consultoria na vida de um psicólogo clínico que atua casos mais desafiadores ou cronificados. Eu vejo que a consultoria, ela é de extrema importância tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Tem uma premissa da DBT que eu acho muito bonita, fico até arrepiada, que é que a gente acredita que nós somos uma comunidade de terapeutas atendendo uma comunidade de pacientes. Uhum. Então, a gente já se enxerga dentro da DBT, quanto terapeuta, como alguém que não está sozinho. Uhum. Não se faz DBT sozinho. Que bonito isso. Não se faz DBT sozinho. E a gente encontra dentro da equipe de consultoria um lugar que é diferenciado, tá? E eu quero fazer essa diferenciação, assim, com relação à supervisão. Supervisão é essencial, é fundamental para que nós sejamos bons terapeutas. Só que a supervisão, ela tem esse olhar mais técnico, né? De olhar para o caso, fazer uma formulação, planejar uma intervenção específica. Tem a ver com a condução do caso. É importante também. A equipe de consultoria, ela já é um pouco mais parecido com o que seria um grupo de intervisão, que são profissionais ali com uma expertise de uma forma horizontalizada, né, onde a gente vai trocar de igual para igual as informações do caso ou as informações sobre nós, quanto terapeutas. Mas eu acho que o grande diferencial é que a equipe de consultoria da DBT funciona como terapia para o terapeuta, que também acaba sendo um procedimento diferente da terapia individual. Você começou falando, né, Vicky, sobre a gente, quanto psicólogo, já saber dessa importância da gente fazer a terapia individual, mas acaba que, assim, na nossa terapia individual, a gente também vai falar de outras questões pessoais nossas. Sim. Eu vou falar da minha relação com a minha família, né, vou falar de uma questão de relacionamento, da minha vida financeira, de, né, diversas outras questões. É claro que a gente pode vir a falar de trabalho também, dentro de um processo de psicoterapia, né? Mas não é como dentro da equipe de consultoria. Fez todo sentido agora, Isa. Exato. Eu acho que esse exemplo que você trouxe, né, de que na terapia individual a gente fala sobre outros aspectos e também fala do trabalho. No grupo de consultoria e na terapia para terapeuta, né, entendi que esse pode ser um subtítulo aí para o grupo de consultoria, a gente fala do trabalho. Né? Mas do trabalho nessa esfera também, de como o trabalho nos impacta. E nos impacta e pode impactar no tratamento do nosso paciente, né? A DBT, ela tem muito esse olhar da gente olhar pra gente, olhar pro paciente, olhar pro paciente, olhar pra gente, como se não fossem coisas descoladas. A gente também acredita que a gente oferece um tratamento mais efetivo e melhor pro nosso paciente se a gente também se cuida. A gente se cuidando, a gente também tá cuidando dele. E aí eu até gostaria, nesse momento, explicar como é que funciona a estrutura de um encontro de uma equipe de consultoria. Por favor, viu? Pra gente não pensar que é um grupo secreto, não maçom. É um grupo secreto. Não, pra gente entender. E a ideia de eu trazer isso aqui no podcast, né, de como profissionais de outras abordagens podem também se inspirar nesse estilo, né, de trabalho que a gente faz na DBT e criar também o que seja ali próximo das suas consultorias, Perfeito. né? Então, a consultoria, primeiro, assim, a gente trata a reunião de equipe de consultoria com a mesma importância de um horário de terapia, seja a terapia do nosso paciente ou seja a nossa terapia individual. O nosso paciente, ele não tem geralmente aquele dia e horário específico em que ele vai fazer a sessão,
né? A gente também, enquanto paciente, a gente geralmente tem um dia e um horário específico, né? E a gente busca não marcar outros compromissos no horário da terapia. Com a consultoria, a gente funciona da mesma forma. A gente tem um dia e um horário fixo na semana, né? A minha e da minha equipe é toda quinta-feira, de 8 às 10. É sagrado esse momento. A gente busca não ver esse horário como um tempo livre, como um horário coringa para fazer outras coisas, como, por exemplo, tem o horário da consultoria, então eu posso estudar nesse horário. Eu tenho o horário da consultoria, então se eu tô cansada, eu vou aproveitar para descansar esse horário. Não, a gente vê isso como, né, até o horário da consultoria é um compromisso, é isso, né? É um compromisso. Já muitas pessoas me perguntam assim, mas é remunerado? Vocês se pagam ou ganham alguma coisa com isso? Não. O valor disso está na troca, na conexão que a gente tem com esse compromisso, né? Então, primeira coisa, né? A gente tem esse dia e esse horário fixo. E aí tem uma estrutura, como a consultoria acontece. A gente sempre começa com uma prática de mindfulness. E quem é líder... Existem papéis, tá? Dentro da equipe de consultoria. Tem o líder, tem o líder e tem o secretário, porque a gente faz uma ata. Okay. E tem o observador. Na minha equipe, a gente faz... mensalmente, a gente gira esses papéis. Né? Então, por um mês, eu vou ser a líder, né? A outra pessoa é a secretária e uma outra pessoa ali vai ser o observador. Então, quem está liderando a equipe de consultoria vai sempre começar com uma prática de mindfulness, vai propor uma prática de mindfulness de qualquer natureza, né, para o grupo, para a gente se aterrar no momento, para a gente... É um momento que, assim, é sagrado para a gente deixa o celular de lado, a gente busca adotar uma postura mindfulness, a gente não fica no celular, não fica fazendo outra coisa. Daí, depois da prática de mindfulness, a gente compartilha rapidamente a experiência. A gente conversa rapidinho sobre alguma questão administrativa, por exemplo, se alguém vai viajar, se alguém que vai sair de férias precise que outro terapeuta do grupo fique de sobreaviso para cuidar de algum paciente nosso. Isso é interessante da equipe de consultoria. A gente enxerga que um paciente é o paciente de todos, né? Isso é então, incrível, se viu? vocês são da minha consultoria, se a gente fosse uma consultoria aqui agora, o mesmo paciente que é meu é do Alan, é da Vicky também, né? Então, assim, se eu vou viajar, depender do estágio que está aquele paciente, eu preciso resolver isso com a minha equipe. Quem que vai ficar disponível, de repente, se esse paciente precisar de uma sessão ou de um coaching, ou quando a gente precisa de alguma substituição em treino de habilidades, né? Outra colega vir e substituir. Então, a gente tem esse momento ali administrativo, onde a gente resolve essas questões. E aí, a gente vem para um ponto interessante e que a gente lê uma lista de acordos e pressupostos da DBT. Que eu adoraria falar sobre ela aqui, né? Eu posso disponibilizar para vocês depois em algum momento. Por favor, a gente coloca na descrição do vídeo. E a gente sempre lê um dos pressupostos que vão sempre lembrar a gente de estar alinhado com algum elemento da DBT. Então, às vezes, a gente precisa ler um pressuposto que vai dizer sobre todo mundo está fazendo o melhor que pode. Tanto a gente quanto o paciente. A gente precisa, às vezes, ler um pressuposto que vai falar sobre a importância da consultoria, que a consultoria tem, né, para a vida do terapeuta. Às vezes, a gente precisa ler um pressuposto que vai lembrar que a gente precisa ter um olhar para o nosso paciente sem julgamento. Porque nós somos humanos e, às vezes, é difícil a gente não entrar no julgamento. Da gente ver um comportamento, até nomear um comportamento, né? Esse paciente tem um comportamento difícil. Esse paciente, né, talvez a gente usar algum termo assim que faça a gente até ter alguma alteração na nossa empatia pelo paciente. Então, a gente sempre lê um acordo da DBT alinhado com os princípios da abordagem. Isso tudo é o aquecimento da consultoria. Aí a gente vai para o que a gente chama da pauta do dia. Né? E aí é por esse motivo também que a gente tem uma pessoa ali que vai funcionar como secretário, que vai organizar, é como se fosse uma reunião, sabe? Uma reunião de trabalho, assim, talvez quem já tenha trabalhado em ambiente organizacional tenha esse conhecimento, né? Então, a gente registra o que acontece na consultoria, a gente registra quem que vai trazer sobre paciente, qual é o paciente, né? Preservando ali a identidade, claro, mas qual é o caso. E quem é o líder vai organizar, tem uma hierarquia de prioridade,
sobre o que a gente vai falar. Certo. Tá? E aí a hierarquia de prioridade, ela está relacionada com alguns princípios assim que a gente busca observar. Assim, primeiro, a pergunta que é feita é: alguém tem algum paciente com comportamento de risco à vida? Essa é a nossa primeira preocupação. Né? Tanto pela honra e o cuidado que a gente tem com a vida do paciente, quanto pensando em como o terapeuta está manejando e se sentindo com relação a isso, porque é uma pressão tremenda. Exato. Né? A gente também pergunta assim: tem alguém aqui com algum paciente ou alguma relação terapêutica que esteja em risco de rompimento? Que isso também é um risco para o paciente, para o tratamento do paciente, né? Tem alguma terapia ali que está sobre um fio, alguma relação terapêutica que está balançada, algum comportamento do paciente que está interferindo ou do terapeuta que está interferindo? E aí a gente também vai falar da gente, né? Isso é um ponto interessante da gente trazer. E aí a gente também abre espaço também para perguntar: alguém está precisando de alguma dica de manejo? Aí talvez essa seja uma microparte que parece com a supervisão. Que a gente pode analisar um caso, dar ali uma dica de intervenção, de manejo, né? E também tem um tópico que é o tópico da validação. Alguém aqui está precisando de validação? Né? Que é aquele momento que a gente quer abrir e dizer assim: eu usei tal intervenção com o meu paciente, será que eu fiz certo? Né? O que vocês acham disso? E às vezes a gente quer simplesmente falar. Eu várias vezes já fui para minha consultoria dizendo assim: gente, eu não preciso de nenhum manejo sobre esse paciente. Eu só queria falar. Eu só queria saber. Eu só queria que vocês soubessem que esse paciente existe. Que se um dia eu precisar de ajuda com ele, vocês já vão saber do que se trata. Exato, sim. Né? E é basicamente isso. E aí um papel que eu não mencionei, que eu falei do líder, falei do secretário, e o papel do observador, né? O observador é quem vai estar atento e que vai buscar fazer o equilíbrio dialético. Se perceber que tem tensões dialéticas, que a equipe está polarizada em um aspecto específico, o observador vai trazer um contraponto. O observador vai perceber se tem algum terapeuta que está resistente a um feedback negativo, porque a consultoria ela não é só amor, não é só validação. Né? A gente também tem esse espaço para dizer: olha, essa intervenção que você fez, acho que não foi a mais efetiva. Mas como que a gente pode pensar, sem julgamento, em uma nova estratégia que vai funcionar? Então, assim, é complexo, é completo. Eu espero ter conseguido resumir aqui um pouquinho do que é a equipe de consultoria. Eu imagino, Isa, que você não tenha conseguido resumir no seguinte sentido: deve ser muito legal participar. É muito legal. Só de ouvir, assim, esses pontos chaves, eu me conectei muito, assim, com essa coisa de sempre estar conectado. Por mais que a gente saiba quais são os pressupostos da TCC, quais são crenças e pensamentos mais adaptativos, mais assertivos, que impulsionam a gente para frente, se conectar repetidas vezes com esse conteúdo sempre faz a gente se conectar de alguma forma com os nossos valores pessoais também, né? Eu tenho um caderninho que sempre que eu passo por um momento na vida desafiador, assim, que desregula muito as minhas emoções, e eu falo: não, beleza, então eu tenho que organizar isso. Né? E aí eu paro, me debruço, às vezes vou pra terapia, às vezes não, mas aí eu chego a algumas conclusões e eu sempre faço questão de anotar essas conclusões nesse caderninho, para que, se esse problema, essa situação voltar a me cutucar de novo, eu já trabalhei, assim, eu já fiz o grosso do trabalho, que é encontrar ali pressupostos, pensamentos mais flexíveis em relação àquele assunto que me ajudam a me regular, né? Então, ter contato repetido com esses conteúdos que são importantes para a manutenção da nossa saúde mental é muito importante. É muito legal que vocês façam isso na consultoria. Não, que assim, eu realmente vejo o princípio da gente necessitar, como ser humano, de grupos, a gente fazer o movimento contrário, que às vezes é uma coisa que a gente ouve muito na psicologia, né? A gente se forma e a clínica é sozinha. Depende, você tá no grupo de consultoria? Então pode ser que a gente faça um movimento contrário, que às vezes ele é até difícil, né? Porque quando você estava comentando da parte do grupo ser uma prioridade porque ele é um pilar, eu fico pensando, às vezes a gente coloca como: não, dá pra ficar sem, dá pra colocar uma consulta médica aqui no horário. E não, a gente não faz isso às vezes com a nossa terapia, nem com a que a gente presta pro paciente. Então ter esse movimento é a gente remar contra a correnteza natural que a gente ouve falar de forma geral na
na graduação, de talvez você não precisa ficar sozinho. Precisa, e não se faz DBT sozinho, gente. A gente tem um senso de comunidade, assim, tremendo, tão grande. A gente precisa desse suporte, né? E eu queria até mandar um beijo especial aqui para as minhas colegas e amigas do meu grupo de consultoria, que é a Monique Vardi, a Carolina Ferreira, a Luciana Slender e a Alessandra Catebeck. Nós já estamos ali com esse modelo de consultoria, acho que há uns 6, 5 anos, para vocês terem uma noção, assim, é muito consolidado, a gente tem muita confiança uma na outra, e se tornou uma amizade real, porque a gente se vulnerabiliza tanto. Né? Sim. E a gente já se conhece tanto ao ponto de que às vezes a gente conecta ali, a gente pelo rostinho um da outra, a gente fala assim, tem alguma coisa que está acontecendo, né? Eu acho que você está precisando de férias. Isso também é importante. A gente mostra e fala, eu acho que você está precisando de férias, eu acho que você está precisando... A gente consegue começar a perceber tanto do que a gente precisa, quanto do que o outro precisa. E isso é tão bonito, né? Porque eu acho também que há muito tempo atrás havia talvez algum tipo de rixa, de pensar que, não, eu não vou falar para o meu colega uma técnica que eu faço ou uma vulnerabilidade minha, porque é concorrência. A gente não se vê como concorrência. Como se a gente resolvesse problemas assim, Exato. né? A gente não se vê como concorrência. É como se fosse pouco trabalho Não, pra gente, né? Muito que pudesse ter uma concorrência, cara. E como que a gente sabe, Isa, eu acho que você tocou num ponto delicado, de muito importante, assim, né? Como que a gente sabe do que o psicólogo precisa? Essa tua pergunta, Vicky, ela é excelente, e por isso que eu resolvi trazer uma prática de mindfulness pra gente fazer daqui a pouco, porque eu acho que a gente não tem tanto esse feeling. A gente, na postura de terapeuta, a gente se vê muito, acho que como super-herói. Alguém que vai estar ali para acolher a necessidade do outro, para transformar a vida daquela pessoa, né? Então, a gente acaba tendo esse peso de responsabilidade, a gente acaba focando muito no que o outro precisa. Né? O que esse paciente precisa? Eu acho que a consultoria vem para olhar e dizer assim, tá, você, terapeuta, do que você precisa? A gente até tem ali uma estrutura pré-pronta, né, como eu mencionei assim, tá, você precisa de manejo com algum paciente de risco, você precisa de falar sobre algo na relação terapêutica que está interferindo na terapia, você precisa de validação de alguma estratégia, mas é muito mais do que isso, a gente vai descobrindo tanta coisa, né, e já aconteceu, tá, e a equipe de consultoria, eu mesma digo por mim, assim, de eu chegar na equipe e falar, gente, eu preciso falar sobre um paciente, mas eu não sei do que eu preciso. E eu preciso da ajuda de vocês para que eu descubra, porque tem algo nesse caso que está me angustiando, que está me deixando ansiosa, eu sinto a necessidade de compartilhar, mas eu não sei o que eu espero até hoje aqui da consultoria. E conversando com as colegas, a gente consegue... né, perceber o que é necessidade para o terapeuta. Então, pensando nisso, né, eu gostaria de trazer uma prática e até convidar vocês, como terapeutas, Vicky e Alan, para fazerem essa prática, que vai ser uma prática guiada de autodescoberta, tá? Não se cobrem que venham respostas, deixa as respostas virem naturalmente se elas vierem, tá? Ok. É um convite para reflexão. Muito bem. Se sentem prontos? Sim. Vamos Então, lá. vamos para a nossa prática de mindfulness guiada, tá? Eu vou pedir para vocês ficarem à vontade. Se vocês quiserem fazer de olhos fechados, de olhos abertos. Se forem fazer de olhos abertos, façam com eles entreabertos, né? Firmes em um ponto fixo. Pode ser interessante fazer de olhos fechados, porque vai exigir um pouquinho de imagística. Ok? Então, e quem tá em casa, aproveita para fazer essa prática junto com a gente, hein? Exatamente. Então, vou pedir para que nesse momento você vá se conectando com o momento presente, com o seu corpo, com a sua respiração. Para a gente marcar o início da nossa prática, faça 3 respirações bem lentas e profundas, no seu ritmo. E nesse momento, busque trazer à sua mente
um paciente que você considera desafiador. Quem é esse paciente? Imagine ele sentado à sua frente. Quais são as características físicas dele? Como é que está a fisionomia do rosto dele? O que será que ele sente? E pense, o que é desafiador para você nesse paciente? No que esse paciente te desafia? Em que ponto esse paciente te toca? O que você, quanto terapeuta, sente? E o que você, como terapeuta, diante dessa situação desafiadora, faz? Consegue perceber se tem algum padrão que você opera com esse paciente, a partir disso que ele evoca em você? Existe algo de inefetivo nesse padrão? Existe algum comportamento seu, quanto terapeuta, que não ajuda o paciente? Que te desgasta? Que te traz algum sofrimento? E observe você, terapeuta, como é que você está se sentindo nesse momento ao entrar em contato com tudo isso? E olhe para isso sem julgamento. Nós afetamos e somos afetados pelas pessoas o tempo inteiro. E na relação terapêutica, tem um ser humano afetando outro ser humano e vice-versa. E eu te convido, com uma postura muito autocompassiva, a se fazer uma pergunta e deixar a resposta fluir. A pergunta é: do que eu preciso agora? Às vezes o que você precisa é de uma pausa. Às vezes do que você precisa é trocar um horário. Às vezes o que você precisa pode ser chorar. Às vezes o que você precisa é assumir um lugar de vulnerabilidade, compartilhar com alguém como você se sente. E com relação a isso que você precisa, guarde essa informação valiosa, acomode essa informação em algum lugar dentro de você, com a consciência de que isso é algo que de alguma forma você precisa cuidar, para o seu benefício e para o benefício do seu paciente.
E eu te convido a lentamente fazer 3 respirações lentas, profundas. No seu tempo, quando se sentir confortável, pode ir abrindo os olhos, fazendo os movimentos que seu corpo pedir. E assim a gente encerra a nossa prática. Isa, muito obrigada. Eu vou até olhar ali para a câmera e vou pedir, Maicon, por favor, quando as pessoas conectarem essa conta na Psicodoc, coloque isso, tá? Coloca um áudio lá para eles se lembrarem disso. Quanto que é importante essas pausas. Mindfulness, toda a reunião da Psicodoc por agora, favor. fechado? Combinado. Muito bom. Nossa, eu cheguei aqui numa agitação, assim, por conta do trânsito. E, cara, sempre que a gente faz esse tipo de prática, né? E essa é especial, porque é pra falar da gente enquanto terapeuta, né? É sempre muito bom, assim. Nossa, me faltam palavras para descrever o bem-estar. Eu percebi que te evocou alguma emoção. Não sei se tu consegue descrever qual é a emoção, mas te percebi emocionada. Eu acho que é um alívio e uma gratidão por conseguir voltar para quem eu sou, sabe? Que coisa bonita de ouvir, Vicky. Porque é muito ruim estar nesse estado de agitação, de preocupação, né? E conseguir voltar para a nossa tranquilidade, para o nosso eu real. O nosso eu real né? Só que às vezes a gente não está olhando para o nosso eu real. A gente está distraído com outras coisas, né? Exato. E eu vou dar um spoiler aqui do que eu estava pensando enquanto você estava trazendo, né, Isa? Eu tenho encerrado os meus casos para poder focar mais tempo na Psicodoc. E eu pensei em um caso que eu já tinha encerrado até há bastante tempo, mas que era um caso que me despertava um desconforto, etc, né? E eu fiquei pensando aqui, enquanto você me provocava, que o meu desconforto era porque eu não achava que eu tinha as ferramentas para ajudar aquela pessoa, né? E isso gerava em mim uma preguiça, assim, para chegar naquele atendimento, sabe? Porque, de fato, é como você se sente desmotivado para fazer algo que você não recebe um tipo de validação, que você não se sente, de alguma forma, capaz de desempenhar aquela tarefa, né? Então, isso mexia com a tua disposição quanto terapeuta. Exato. Né? E olha como é importante a gente perceber isso, né? Como uma atitude de autocuidado e de cuidado com o paciente também. E eu até queria dizer assim, tudo bem, às vezes, até a gente se deparar com algo como, nossa, eu não tenho habilidade ou ferramenta suficiente, não me sinto segura para atender esse caso. Tá, ok, vamos acolher isso, né? E o que vamos fazer com isso? Eu posso encaminhar esse paciente. Exato. Eu posso fazer uma supervisão, eu posso fazer um curso, se eu quiser me aprofundar naquilo. Eu também tenho o direito de não querer me aprofundar naquilo, de não trabalhar com determinadas demandas. Então, é muito importante que a gente tenha essa postura de respeito com a gente, que assim a gente trabalha melhor também em prol da nossa comunidade de pacientes, né? Exato. Sim. E eu adorei o teu feedback e quero saber o feedback do Alan também. O meu é meio parecido, viu? Eu fiquei lembrando muito de um caso que às vezes eu chego e acho que a gente tem que também aprender a sofrer junto com o paciente, né? E isso não tem a ver com a habilidade ou o tempo como profissional que a gente tem. É sobre o processo. E eu fiquei pensando muito sobre ver esse desafio e eu ficava perguntando assim, acho que o meu problema diante disso me parece que às vezes é uma falta de... Tá, que métrica que eu tenho? O que eu tô fazendo? E a minha angústia era porque eu ficava pensando assim, o que eu ainda não aprendi que eu posso ajudar ele desde o momento que eu aprender? Ou o que eu ainda não percebi que quando eu perceber, aí eu vou conseguir ajudar ele? E isso causa uma angústia, porque eu lembro logo depois que eu me formei, eu até compartilhei às vezes com alguns estudantes que eu falava, cara, muita coisa mudou daquilo que eu penso. E uma das coisas é assim, eu sou um bom profissional com 9 meses de atuação.
Eu tô tentando, acho que foi o que você falou que é uma regra, né? Tipo, estamos fazendo melhor. E isso acho que a gente pode pensar até em outras coisas que a gente faz da vida. Então, assim, estou fazendo melhor, mas eu lembro que na sensação diante eu ficava, não, mas ainda falta. Mas aí eu lembro sempre desse processo, que acho que provavelmente quem está ouvindo é recém-formado, ou atuando, enfim, um pouco mais de tempo, mas tem essa sensação, sempre talvez vai faltar em alguns momentos. E isso não quer dizer que a gente está buscando fazer o pior pelos pacientes ou por nós mesmos como profissionais. Exato. A gente está fazendo sempre o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? E é o melhor nesse sentido de que a gente está dando o nosso máximo, sempre dentro das nossas possibilidades. Exato. Isa, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui com vocês. Foi mesmo. Você agregou, assim, ó, mudou o clima aqui do nosso podcast hoje. Que coisa boa. Você sempre é muito bem-vinda por aqui, viu? Eu quero voltar mais vezes, novos episódios. A gente está só começando, né? Exatamente. Estamos só começando. Muito obrigada, Vicky e Alan. Um prazer estar com vocês. É um prazer ser psicodoc. Eu já adoro a marca, o app e a plataforma, né? E estou muito feliz por esse novo passo que vocês estão dando, que é o podcast, levar esse conhecimento, né, o aprimoramento para os terapeutas, e isso é muito valioso. Contem comigo para próximos episódios. Contaremos. É uma honra, Isa, tê-la conosco, viu? Para mim também. Muito bem. Na psicologia, a gente fala muito sobre cuidado com o outro, mas no episódio de hoje, a gente pode perceber o verdadeiro impacto quando o psicólogo começa a cuidar de si mesmo, começa a ficar mais atento em relação aos pensamentos, aos comportamentos e, principalmente, pode contar com outros psicólogos igualmente interessados na pessoa daquele psicólogo a conduzir e trilhar a sua jornada dentro da psicologia clínica. Se você quer continuar explorando temas como esse sobre inovação, autocuidado e tecnologia na prática clínica, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e ativa o sininho para não perder as nossas próximas conversas. No Psicodoc Talk, o podcast onde você descobre em primeira mão o que está moldando o futuro da psicologia, você é sempre muito bem-vindo. Até o próximo episódio!